Olá! Neste vídeo nós vamos fazer a necessaire trapézio da coleção Baltimore. Aqui eu já recortei o molde, eu coloquei a manta e vocês podem observar que em cada, dependendo do modelo da necessaire, a gente vai trabalhar o forro de uma forma. Nesse caso, o forro ele vai ser dividido em dois, eu vou ter uma abertura aqui na parte interna, só que eu vou precisar dele com 1 centímetro maior. Então, quando vocês estiverem cortando forro, vocês desenhem até essa linha e depois vocês aumentem 1 centímetro dos dois lados, tá? Então, ela vai ficar com 2 centímetros maior, que vai ser a medida da costura interna que a gente vai precisar. Fora isso, eu preciso de um zíper. Esse aqui tem mais ou menos 27 centímetros. Vocês sempre calculem o zíper com a medida total da parte de cima e adicionem cerca de 4 centímetros, 2 para cada lado. Vou precisar também do cursor e 2 pedacinhos que a gente vai unir uma alcinha para poder facilitar na abertura. Aqui tem 2 pedacinhos de 4 por 5. E eu vou começar colocando meu zíper. Então, eu vou colocar da mesma maneira que a gente já fez, eu vou colocar a parte do direito com o direito do tecido e vou passar uma costura de segurança aqui na ponta na parte de cima dos dois lados. Já costurei meu zíper dos dois lados. Agora, eu vou deslocar a minha agulha para a esquerda para colocar o forro. Então, da mesma maneira, se aqui o meu forro tivesse frente e verso, essa seria frente com frente. Então, eu vou colocar aqui em cima, vou deslocar a minha agulha e vou costurar as duas partes. Em seguida, eu viro e vou passar o rebatido na parte de fora, eu vou rebater o zíper. Vejam que eu já costurei o forro. Essa é a primeira costura que nós passamos para colocar o zíper. Essa segunda, mais para o interno, é a agulha deslocada, que é essa costura do forro. Então, agora eu jogo o forro para trás, eu abro bem a costura. Se vocês quiserem, usem o ferro, abram bem essa costura. E a gente vai vai rebater essa parte da frente, dos dois lados. Já rebati dos dois lados, a parte interna ficou assim, obviamente sobrepondo os dois forros, que a gente ainda vai diminuir na costura. E agora a gente vai colocar o zíper, ou o cursor, desculpa. Então, como sempre, como vocês já viram, eu vou cortar um pedaço da cremalheira, um pedacinho bem pequenininho. Eu vou começar a colocar o cursor do lado maior. Eu vou deixar ele bem alinhado aqui. Depois eu vou inserir o cursor. Aqui ele não tá alinhado, então eu vou voltar e vou alinhar ele bem, senão ele vai ficar torto posteriormente. Não ficou de novo. Agora acho que vai. Foi. Eu saio com o cursor e coloco ele novamente para trabalhar com o zíper fechado. E eu vou deixar o cursor aqui no meio. Agora, o que eu preciso? Colocar essas duas alcinhas aqui na lateral. Então, eu vou dobrar no meio, dobro de novo. Aqui é o lado maior, onde eu tô dobrando. E dobro novamente. E vou passar uma costurinha aqui pra fechar. Depois, eu vou dobrar esse pedacinho, dessa maneira, e vou colocar ele exatamente aqui. Vou passar uma costura em cima do zíper, ele vai ficar exatamente em cima do zíper, onde eu tenho que encontrar
onde acaba a parte da minha necessaire. Então, eu vou passar uma costurinha bem pequenininha aqui, dos dois lados, só pra gente fixar essa alcinha. Bom, eu já coloquei as minhas duas alcinhas aqui, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a minha necessaire, tomando cuidado para não abrir o zíper. Já viramos a nossa necessaire. Agora, a gente vai fechar o fundo. Então, o que eu faço? Eu encontro as duas partes, com aquele 1 centímetro que nós usamos a mais, eu vou fechar 1 centímetro aqui, e vou deixar uma abertura aqui no meio. Então, eu vou costurar daqui do início até aqui, mais ou menos, e deixo 3, 4 dedos de abertura, só pra gente virar a necessaire. E costura essa parte também, aqui a lateral ainda vai ficar aberta. Depois de fechado o fundo, eu vou abrir essa parte, a gente abre essa costura. E eu vou montar um sanduíche. A gente vai pegar a parte do forro, a parte onde tem o zíper e a parte externa. Nós vamos juntar tudo. Eu vou alinhar tudo, essa linha vai ficar no centro do zíper. E essa costura também no centro, então, tá tudo alinhado. E agora, eu vou passar uma costura somente em cima do zíper. Na verdade, é de onde a gente começou o rebatido até aqui. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, mais ou menos. Eu vou costurar desse ponto até esse, unindo as 4 partes, e vou deixar o restante aberto. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Bom, já fiz as costurinhas, ficou assim. Agora, essa parte é um pouquinho chata, precisa de um pouco de paciência, mas vale a pena porque ela fica muito linda. Agora, a gente vai fechar esse restante independente, ou seja, eu pego as duas partes da frente, eu fecho elas aqui, levanto o forro, fecho da mesma forma desse lado, e o forro eu vou fechar junto também, forro com forro e frente com frente. Só esse pedacinho que ficou aberto que tava faltando. Bom, já fechei todos os lados independentemente, e agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Aqui também é um pouquinho complicado, só que com paciência a gente consegue. Então, a gente vai começar abrindo aqui, vocês amassem bem para chegar essa parte na metade, vejam que dá certinho. E a gente vai passar uma costura aqui para fechar os 4 lados da parte externa e também da parte interna. Bom, meninas, então a nossa necessaire ficou assim, ainda um pouco estranha. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos cortar o zíper, o que restou. Eu sempre dou aquela queimadinha na ponta, só para não correr o risco de desfiar o zíper. Assim. E agora, o que a gente vai fazer? Virar a nossa necessaire. Eu vou abrir o zíper aqui da parte interna. Primeiro, eu vou localizar o zíper. O meu forro, eu vou passar uma costurinha aqui, ou a mão com pontinho visível, ou a máquina. Já desvirei, já ajeitei todos os cantinhos, e assim ficou a nossa necessaire trapézio. Então, essas duas alcinhas a gente colocou justamente para ter onde apoiar quando você vai fechar, para facilitar na abertura e no fechamento. E é isso, a gente se vê na próxima necessaire. Até logo!